Beleza, gente, vamos lá? Próxima aula aqui, aula 3, classes de palavras ainda. A gente está aqui nessa matéria. E conforme eu havia dito para vocês lá na aula 2, a gente vai conversar aqui sobre preposição e pronomes relativos. Beleza? Vamos ver passo a passo para que serve cada um desses elementos aqui. Primeiro, eu vou mostrar, claro, no edital específico aí para vocês. Escrivão, investigador e agente. O que você vê destacado em vermelho são as matérias de classe de palavras, preposição, pronome relativo, que são matérias comuns para os 3 cargos. Então, serve para você que pretende fazer aí o concurso do escrivão, do investigador e do agente. Essa matéria serve para vocês que pretendem esses concursos aí. Preposição, vamos lá. Preposição indica o quê? A palavra que estabelece uma relação entre 2 ou mais termos. Ela vai ligar 2 expressões e vai estabelecer uma relação. Então, essa relação é do tipo subordinativa, quer dizer, entre os elementos ligados pela preposição, não há sentido dissociado, separado, individualizado. Ao contrário, né? O sentido da expressão é dependente da união de todos os elementos que a preposição vincula. Vou traduzir isso aqui para vocês, tá? Primeiro, vamos identificar quais são as preposições. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em. Entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Essas são as chamadas preposições essenciais, aquelas preposições que vão aparecer para fazer exatamente o que você vê na tela aí, que é ligar expressões dentro de um contexto e estabelecer uma relação entre elas. Vamos lá para os exemplos. Os pais de Ricardo estranharam o seu modo de falar. Olha o que acontece aqui, ó. Pais e Ricardo são 2 expressões que estão ligadas pela preposição de. E modo e falar também são 2 expressões que estão ligadas pela preposição de. Então, coincidentemente, nesse contexto, este elemento que aparece aqui é uma preposição e esse aqui também. E a função é ligar esta palavra a esta, e aqui também, né? Ela liga esta palavra a esta e vai estabelecer uma relação. Por isso que a matéria diz que não há uma relação dissociada, uma relação sempre de associação entre 2 elementos. Então, vamos imaginar que a conjunção, assim como a preposição, são elementos conectores. Tá? Então, você pode usar essa palavra aqui, ó, conector. Tá? Conector significa ligar. Tá? Ao ligar, ele vai manter a chamada coesão textual. Tá bom? Então, quando se fala em coesão, nós estamos falando em ligar elementos dentro de um período. Juliana agiu com entusiasmo quando recebeu o presente. Então, esse agiu e entusiasmo estão ligados pela preposição com, tá? Uma outra preposição diferente, aí, mas que também exerce essa função de ligar aí os elementos no contexto. Então, além de conectar as palavras, a preposição também estabelece uma relação de sentido. Isso é importante para a gente, ó. Que esse sentido vai estar entre 2 ou mais termos. E a gente vai trazer alguns exemplos para vocês aqui. Vamos lá? Bom, a criança se machucou com um garfo. Esse com estabelece uma relação de instrumento, né? Qual foi o instrumento com o qual a criança se machucou? Ele foi ao shopping com a irmã. Esse com é uma relação de companhia. Qual foi a companhia com quem ele foi ao shopping? O povo luta contra a corrupção, sentido de contradição, né? Então, lutar contra, esse contra indica oposição. Pedro formou-se em engenharia, sentido de especialidade. Então, existe uma preposição que indica especialidade, no caso, em aí. Ontem eles ficaram em casa. Olha a diferença dos 2 ens aí. No item 4 é especialidade e no item 5 é lugar, né? Sentido de lugar. Então, tem que olhar sempre o contexto também, né? Não só a preposição, mas o contexto. Ele pintou a porta de ferro. Esse de indica que a porta é de ferro. A matéria-prima da porta é ferro. Esta é a casa de Pedro, sentido de posse. Olha a diferença que há entre uma preposição de e outra dentro do contexto, né? Dentro do sentido. Olha a outra preposição deles. Foram dormir cedo de exaustos que estavam. Então, é um sentido de causa, de motivo. Então, você já percebe aí, são 3 frases com a mesma preposição, porém com sentidos diferentes, por causa sempre
Sempre avaliando o contexto, tá, pessoal? Ó, sempre a gente vai avaliar o contexto, não só a preposição, mas o contexto também. Chegamos em Campinas, olha o outro um D aí, esse outro D indica sentido de origem, de lugar, de que lugar nós chegamos, qual foi a nossa origem. Olha um outro D aí, ó. O aluno tem um prazo de 20 dias para entregar o trabalho, sentido de tempo. Outro D, estamos conversando de política, sentido de assunto. Outro D aí, ó, ouviu uma canção de Paul McCartney, sentido de autoria. Agora, uma preposição para, foram todos para a casa dos parentes, sentido de destino. Outra preposição para aí com outro sentido, ó, eu viajo para conhecer outros lugares, sentido de objetivo, né, de finalidade. E a preposição por somada ao artigo a, que nasceu a preposição pela. Ele encontrou os dados pela internet, sentido de meio, né? De que meio, né? Qual foi o meio que ele utilizou para encontrar esses dados aí. Então, sempre sentido de lugar, sentido de posse, de intensidade, né? Sentido de companhia. Sempre você tem que prestar atenção no seguinte. Você tem que saber assim, ó, a preposição liga os elementos de uma oração dentro de um período, né? A função de coesão, de conectar. Ao fazer essa ligação, ela vai produzir um efeito que a gramática chama de efeito de sentido. Então, o que você tem que saber é o seguinte, preposição liga, mas tem sentido. O sentido é importante, por isso que eu trouxe aí esses 15 exemplos, inclusive com preposições idênticas, mas com sentido diferente justamente por causa do contexto. Então, mais uma vez, mais uma dica para você, toma cuidado aí com o contexto. Né? Na verdade, o cuidado não, mas uma atenção que você tem que ter. Vamos lá para frente? Bora para frente aqui então. Bom, vamos conversar um pouquinho dos pronomes relativos. Que, né, qual, quais, quem, onde, quanto, quantos, quantas, quando, como, cujo. São palavras que vão exercer a função de pronomes relativos, podem exercer a função de pronome relativo, e vamos ver para que serve o pronome relativo. Primeiro, ele tem duas funções, né? Ele vai retomar por coesão. Ó, retomar por coesão significa dizer então que ele vai ligar. Então, pronome relativo liga. E um substantivo, um nome. A gramática chama nome, né? Aliás, chama substantivo de nome. Então, ele vai ligar uma expressão anteposta a ele que a gramática chama de nome. E vai introduzir essa oração aqui, ó. A oração subordinada adjetiva. Sempre que tiver um pronome relativo, nós vamos ter essa oração aí. Duas funções, agora vamos ver pelo contexto. Ó. Você tem o pronome que você pode substituir por o qual, a qual, os quais ou as quais. Substantivo masculino, feminino, singular ou plural. Ele vai retomar, tanto o que quanto o qual, a qual, os quais, as quais, eles retomam o substantivo com qualquer sentido. Olha os exemplos. A cadeira que quebrou foi substituída. Esse que ele faz? Ele volta, né, aqui, ó. Ele vai pegar esse substantivo, vai jogar dentro dele. Então, o que tem dentro desse que? Tem o substantivo cadeira. Ele está ligando o substantivo cadeira, ele vai pegar esse substantivo aqui, ó, e vai ligar ao restante da oração aqui, ó. Então, eu sei o que quebrou, e o que foi substituída, que foi a cadeira, justamente por causa dessa expressão aqui que está ligando. Nós podemos trocar, inclusive, por a qual. Né? Por que por a qual? Porque a é um artigo feminino singular que vai concordar com o substantivo feminino singular. Se fosse cadeiras, eram as quais. Nas outras frases, ele vai ter a mesma função. Tá? Ele vai exercer a mesma função. Então, ele volta, né? Pega esse substantivo, joga dentro dele para ligar ao restante da oração. E aqui também, ó, a gente pode trocar por a qual. Na frase C, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai retomar o substantivo cão, vai jogar para o restante do contexto. E aqui a gente pode trocar por, olha lá, o cão, o qual está latindo é bravo. Então, para você identificar um pronome relativo que diferente da conjunção integrante que, vamos lembrar? Então, identificar um pronome relativo que é
duas coisas. Para você não confundir o que, pronome relativo, com o que, conjunção integrante, pega essa palavra que e verifica se tem um substantivo anteposto. Né? Se tiver o substantivo anteposto, ele tem que fazer referência, ele tem que se ligar a esse substantivo. Aí você vai trocar por o qual, ou a qual, os quais ou as quais. Porque o substantivo ou ele vai ser masculino, ou ele vai ser feminino, ou ele vai ser plural, ou vai ser singular. Tá? Aí você vai substituindo. Essa é a forma para você identificar a palavra aqui como pronome relativo. Mais rápido, mais fácil. Vamos para frente, tem mais pronome relativo aqui. Quem, pronome relativo, retoma um ou mais substantivo. Aqui sentido de pessoa, tá vendo? Aqui, pessoa física. A palavra quem não pode retomar um substantivo que não tenha sentido de pessoa física. E ele sempre vai vir no contexto, sempre preposicionado. Vai aparecer uma preposição. Olha aqui, Esta é a mulher a quem Fábio ama, esta é a mulher de quem Fábio gosta. O que a gramática fez? A gramática fez o seguinte, Ela identificou que o pronome quem aqui, ele está se referindo ao substantivo mulher, em ambos os casos, tá vendo? E esse substantivo mulher é um substantivo que indica ser uma pessoa física. Então, o pronome quem está correto, né? Só que a gramática determina o seguinte, quando você tem um pronome relativo, nós temos que sair desse pronome relativo e temos que procurar o verbo que está pós-posto a ele. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui, Encontramos o verbo amar e o verbo gostar. Só que o verbo amar é um verbo que a gramática chama de transitivo direto. É um verbo que exige complemento sem preposição. Já o gostar é um verbo transitivo indireto que exige complemento por preposição de. Então, a gramática determinou assim, se aparecer o pronome relativo quem, como ele é obrigatoriamente preposicionado, se o verbo pós-posto a ele não exigir preposição, que é o caso do verbo amar, então você vai colocar a preposição a antes. Né? Agora, apareceu o quem e o verbo pós-posto, né, depois do pronome quem, exigiu preposição, então você vai colocar a preposição que esse verbo exigiu, que no caso é o de. Então, se gosta, gosta de alguém. Tá? Essa é a jogada que a gramática criou aí. Próximo pronome, onde. Bom, pronome onde aqui também é o seguinte, a gramática diz assim, você pode substituir por em que, e ele vai retomar um ou mais substantivo, mas tem que ter sentido de lugar, né? Ou espaço físico. Então, eu não posso ter um onde numa frase em que não esteja se referindo a um substantivo que indique lugar ou espaço físico. Tem que ter essa característica. Essa é uma das referências do pronome onde. Ter um substantivo no contexto que indique lugar ou espaço físico. E você ter essa possibilidade de substituir por em que. Olha os exemplos aí. Visitei a cidade onde você morou. Bom, eu vou fazer os passos aqui, tá? Primeiro eu fiz o seguinte, para ser pronome relativo eu tenho que voltar. Aí voltei e encontrei o substantivo cidade. Né? Ele é um substantivo. Se ele é um substantivo, onde está fazendo referência a ele? Então o que eu fiz? Eu troquei por em que. E por que eu troquei por em que? Olha o contexto dele. O verbo morar não exige preposição em? Pois bem, essa preposição está aqui antes. E aí você vai dizer para mim assim, mas se o verbo morar exige preposição em, por que na frase A não tem a preposição em aqui, Sabe por quê, pessoal? Porque o onde, ele não admite essa construção aqui, em onde, isso está errado. E aquilo que você já ouviu aí em alguns momentos da sua vida, na onde, isso também não existe, né? Então, na onde você vai amanhã, não existe isso, hein? O onde não admite preposição em hipótese alguma. Você simplesmente joga fora. Então, o que acontece? A preposição em desse verbo aqui, ela está aqui dentro. Tá vendo? Está jogada aí dentro. A mesma coisa na frase se. O verbo morar exigiu uma preposição em, ela está aqui dentro. Tanto que quando eu faço a substituição, esses são os bairros em que moramos. Se nós moramos em algum lugar. Tudo bem?
Agora, por exemplo, quer ver? Vamos fazer uma coisa? Vamos trocar. Vamos fazer uma substituição aqui agora, ó, tá? Vou trocar para vocês aqui identificar a preposição. Ó, vou colocar um marca-texto aqui melhor, ó. Então, visitei a cidade onde você morou. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou trocar esse morar aqui, nessa frase A, tá bom? Vou jogar fora esse A, esse morar, né? E vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar este verbo aqui, ó. Visitei a cidade onde você veio. O que vai acontecer agora aqui, ó? Nesse caso, nós não vamos substituir por em que. Por que não? Porque o verbo vir exige preposição de. Quem vem, vem de algum lugar, tá? Então, essa preposição de, ela estará antes do onde, ó. Visitei a cidade de onde você veio. E um detalhe, viu, gente? Você pode somar com o de e o onde virar donde, tá? Então, a frase correta aí, nesse exemplo que eu estou citando agora na letra A, as duas possibilidades, né? Visitei a cidade de onde você veio, porque quem vem, vem de algum lugar, ou visitei a cidade de onde você veio, que é a soma da preposição de ao pronome relativo onde. Então, repare o seguinte, ó, nós vamos substituir por em que, desde que o contexto tenha um verbo pós-posto que exige essa preposição. Caso o verbo exigir outra preposição, vai ser essa preposição que nós vamos colocar, como o exemplo que eu citei no veio de algum lugar. Vamos trocar de novo aqui? Vamos fazer uma outra substituição? Então, vamos lá. Deixa eu trazer o marca-texto aqui mais uma vez. Vamos trocar aqui o morar, na mesma frase, tá bom? E agora, no lugar desse verbo morar, nós vamos colocar o verbo ir. Visitei a cidade, você foi. Só que o verbo ir, ele exige duas preposições. Ele admite, na verdade, você usar ou a preposição para ou a preposição a, porque quem vai, vai a ou para algum lugar. Então, sabe o que eu vou fazer? Antes desse onde aqui, ó, junto dele, eu vou até colocar aqui em cima, ó. Vai ficar assim, ó. Visitei a cidade aonde você foi, porque quem vai, vai a. Ou ainda visitei a cidade para onde você foi. Sempre olhando o contexto. Se der para substituir por em que, a gente substitui, mas o mais importante mesmo aí, em primeiro lugar, é você identificar que o onde está em um contexto que está se referindo a um substantivo que indica lugar ou espaço físico. Quanto, quantos, quantas ou quantas também fazem referência, né, a mais de um substantivo com qualquer sentido aí também. Então, também é fácil de identificar. Olha aqui, ó. Então, fizeram tantas exigências quantas foram necessárias. Então, esse quantas, ele retoma o substantivo exigência, né? Na frase B de bola, ele faz ao contrário, ó. Ele pega o substantivo que está depois dele, ó, que é o livros. Tudo bem? Então, olha lá. Não sei de quantos livros você precisa. Sabe por que esse D está aqui? Que quem precisa, precisa de. E na frase 1 não tem isso, ó. Fizeram tantas exigências quantas foram necessárias. Não tem elemento exigindo preposição. Pronome relativo, sempre a gente tem que ficar ligado ao verbo da frase dele para ver se não está exigindo alguma preposição para ficar antes desse pronome relativo. Quando também pode ser, sim, nós vimos agora há pouco, né, na aula 2, que o quando pode ser uma conjunção que indica tempo, mas ele também pode ser uma conjunção, no lugar, aliás, de uma conjunção, ele pode ser um pronome relativo também com o mesmo sentido de tempo, e aí você pode substituir por quê? Olha o exemplo aí, os exemplos, né? Esse é o momento quando eu consigo descansar, esse é o momento que eu consigo descansar. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o quando, para saber se ele é um pronome relativo, e fui para antes dele. Fui para antes dele e encontrei um substantivo, né? E momento aqui, ó, ele indica tempo. E fiz o seguinte, troquei esse quando por que. E deu certo, então quando ele vai ser certamente aí um pronome relativo e não uma conjunção
temporal. Mas é um pronome relativo que tem a ver com o tempo também, né? Se refere a tempo, né? Como? Olha, vimos na conjunção que o como pode ser conjunção causal, ele pode ser uma conjunção comparativa, e pode ser uma conjunção conformativa. Mas ele também pode ser um pronome relativo, e também eu vou fazer a mesma coisa, substituir por quê. Então, olha o exemplo aqui, os exemplos, né? Gosto da forma como eles criam os filhos. Vejam que eu retomei, né, o elemento aqui que está anteposto e identifiquei que ele é um substantivo. Forma é um substantivo. Então, eu tenho quase certeza de que esse como é um pronome relativo. Para ter certeza, eu vou trocar, né, vou jogar fora e vou trocar por esse aqui, ó. E aí deu certo. Da mesma coisa eu faço nas frases C e D. Olha lá, ele volta, né, identifica que tem um substantivo aqui. Troco, jogo fora pelo que, então esse como vai ser um pronome relativo, tá bom? O último aqui, temos que tomar bastante cuidado, muita atenção nesse cujo, porque olha só os detalhes desse pronome, ó. Primeiro, são pronomes que fazem referência a mais de um substantivo com qualquer sentido e estabelecem uma relação de posse. Essa daqui é a palavra-chave, ó. Posse entre os substantivos. E também, ó, ele tem que concordar em número e em gênero com o substantivo que vier depois. Simples, quer ver? Olha os exemplos aqui que eu vou citar para vocês, ó. Todas as frases ele vai ter a mesma função. Então, olha só. Ele vai voltar para cá e encontrou o substantivo livros. Tudo bem? Aí ele pega esse substantivo e liga ao outro substantivo autor. Então, nós já temos dois substantivos, certo? Então, ele está no meio de dois substantivos. Aqui, ó, ele vai, a função dele é estabelecer uma relação de posse entre os substantivos. Então, ele está no meio dos substantivos. E depois, ó, ele vai concordar com o substantivo que estiver depois em número e em gênero. Número, plural, singular, gênero masculino ou feminino. Então, na frase A, o pronome é cujos, aliás, cujo, né? Porque ele concorda com o autor. Na frase B, o pronome é cujos, né? Porque ele concorda com autores. Na frase C, o pronome é cuja, porque ele concorda com ficha. Na frase D, o pronome é cujas, porque ele concorda com fichas. Mas em todas elas, né? Todas essas frases, os pronomes cujo, cujos, cujo, cujas, retoma um substantivo anteposto, liga ao pós-posto. Olha lá. Retoma, liga. Retoma, liga. Retoma e liga. Né? Concorda com o substantivo pós-posto em número e gênero. Pós-posto é o que vem depois. Então, lá, cujo autor, cujos autores, cuja ficha, cujas fichas, tá? E uma outra atenção que você tem que ter também aqui é que o pronome relativo cujo, seus variantes, que seriam cujo ou cujos, cujo ou cujas, ele não admite artigo depois. Então, se tiver um artigo o já está errado, se tiver um artigo os está errado, se tiver um artigo a está errado, se tiver um artigo a está errado. Nem antes e nem depois ele admite artigo. Fechou? Pronome relativo fechou, então. Vamos para a questão? Vamos lá. Questões de provas, preposição e pronome relativo. Vamos pegar uma questão aqui, auxiliar de papiloscopista, 2018. A expressão destacada na frase, pressionar para baixo o salário das que restarem, diante da massa de pessoas buscando trabalho, pode ser substituída mantendo-se sentido, ó, aqui, ó, sentido, tá vendo a palavrinha-chave aqui, ó? Olha lá. Sentido original do texto. A VUNESP sempre vai pedir isso para nós, né? Sentido. Sentido original do texto de acordo com a norma padrão. Então, a palavra destacada é o diante de. Né? O diante de aí, esse diante de, ele é uma expressão que exerce a função de preposição. É uma locução prepositiva, para ser mais exato, mas tem função de preposição. Então, o que ele está fazendo aí? A função dele é ligar, né? Ligar quer estabelecer a coesão textual.
É o que ele vai fazer aí. Então, dentro desse contexto, e em qualquer outro contexto, o pronome, aliás, a preposição ou a locução prepositiva tem essa função de estabelecer uma ligação entre os elementos. Você já fez a questão? Se você não fez, dá uma pausa no seu vídeo, tá? Enquanto eu estava explicando aqui, provavelmente alguns já fizeram. Dá uma pausa no vídeo e tenta responder que eu vou para a resposta agora. Valeu? Vamos lá, valendo! Perante a, olha o contexto, a pressionar para baixo o salário das que restarem, perante a massa de pessoas buscando trabalho. Se você trocar pelas outras, frente com a massa, em face com a massa, em vista na massa, em presença à massa, pelas outras locuções prepositivas aqui, ó, todas não cabem ali, elas existem, né? Elas existem de fato, né? Só que dentro desse contexto não cabe. Frente com não existe, né? A locução existe, mas não da forma que está aqui e nem pelo contexto. Então, nós podemos trocar se frente com, frente a, né? Em face com, não, em face de, né? Em vista de, e não em vista da, em presença de, e não em presença a, né? Então, ó, frente a, em face de, em vista de, em presença de. Mas a que cabe realmente aqui é essa letra A. Bora, vamos lá. Escrivão de Polícia 2013. Assinale a alternativa em que a expressão em destaque está empregada de acordo com a norma padrão da língua. Olha a expressão em destaque ali, ó. Cujo, o qual, os quais, as quais e cujo. Fechou? Vamos lá, pausa no vídeo e tenta responder. Vamos embora. Foi na letra C, vamos ver? Bom, primeiro, letra A está errada por qual motivo? Nós já podemos descartar aqui tanto a A e a E, né? A letra E ou letra E, se você preferir. Primeiro, universo digital é um substantivo, né? Só que depois, ó, não tem substantivo. Parece é um verbo. Então, se é verbo que vem depois, o cujo está errado. Porque o cujo precisa ter um substantivo pós-posto. E para ser cujo tinha que ser masculino singular, né? Então, já está errado o cujo aqui. Vamos trocar? Ó, vou trocar pelo correto. Ó. Imagina o futuro desse universo que parece ser cheio de riscos e incertezas. Então, troco o cujo pelo que. Tudo bem? Na frase E, que tem o cujo também está errado. Porque olha o que tem depois dele. Ó. Tem o verbo haver. Ó. Então, com o verbo não cabe o cujo. Tem que ser substantivo. Então, vamos trocar também aqui. Se nós vamos trocar aqui, por quê? Vamos ver na frase E, ó. Eu separei algumas estantes para guardar os livros, tiro o cujo, ó lá, que havia trazido da casa de meus pais. Na letra B de bola, não pode ser o qual, porque o qual ele retomou críticas, e críticas é feminino plural, então o correto seria as quais, né? Na letra D de dado, não pode ser as quais. Aqui, meu amigo criticou as estantes, as quais os espaços vazios seriam ocupados por livros. Se os espaços vazios seriam ocupados por livros e estantes, e CDs, né? Eles seriam ocupados em algum lugar, né? Porque estantes aqui indica lugar. Aqui, ó. Ah, então, qual a possibilidade? Na verdade, duas, né? A primeira possibilidade que eu posso ter aqui nesse as quais é o onde, porque estante é lugar. Então, meu amigo criticou as estantes onde os espaços vazios seriam ocupados por livros e CDs. Ou pelo em que, nesse caso também dá. Então, meu amigo criticou as estantes em que os espaços vazios seriam ocupados por livros e CDs. Então, onde cabe ali porque eu tenho um substantivo anteposto que indica lugar ao espaço físico. Se coube o onde ali, eu tenho que ter uma preposição antes, né? Então, não pode ser as quais. Maravilha, então fechou? Vamos lá, então, para deixar claro para vocês, no lugar do cujo aqui põe o que. No lugar do qual aqui vamos colocar as quais. O que também, né? Também dá. No lugar do as quais aqui nós vamos colocar o onde, né? Ou o em que. E por fim, no lugar do cujo nós vamos colocar o que, tá? Esses são os corretos aí. E na letra C,
Um colapso na nuvem trará graves consequências, as quais concordando com consequênciências, né? Graves consequências ali. As consequências as quais podem envolver todo tipo de usuário. Então, graves consequências ali, substantivo feminino no plural, as quais concordam com ele. Dá até para trocar por que também, ó. Então, um colapso na nuvem trará graves consequências, que também dá, ó. Né? Tanto faz, ou as quais, ou o que. Fechou, gente? Maravilha? Olha a nossa próxima aula aí, ó. Aula 4. Olha o assunto que vai ser aí. Pronome também, né? Só que agora a gente vai ver o uso desses pronomes, ó. O este, o esse, o aqueles, variantes. E você sabia também que o a, os e as também pode ter função de pronome demonstrativo? Você está vendo aí na sua tela em cima? Você viu que eu vou colocar para vocês ali, ó. Pronomes demonstrativos o, a, os e as. Olha só, o, a, os e as pode ser um artigo, mas também pode ser um pronome demonstrativo. A gente vai ver nessa aula 4 aí depois. Fechou? Bons estudos, gente. Obrigado pela atenção de vocês e até daqui a pouquinho na aula 4. Valeu!